Você já sentiu o peso de olhares que não explicam, palavras que ferem sem tocar a pele, portas que se fecham sem motivo visível? Há algo no ar, uma opressão que não se nomeia, um silêncio que carrega mais peso do que qualquer grito. Você acorda cansado, como se durante a noite alguém tivesse lutado contra você enquanto dormia. A alma fica inquieta, o coração acelera sem razão, e a paz parece ter sido roubada de dentro de você. Saiba que não está sozinho nessa batalha invisível. Muitos antes de você caminharam pelo mesmo vale escuro, sentindo o cerco de forças que não se veem, mas que machucam profundamente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também conheceu essa dor. Ele escreveu clamores que atravessam séculos, porque foram forjados no fogo da perseguição real, da inveja mortal, daquilo que hoje chamamos de feitiços silenciosos, olhares de maldade, palavras carregadas de intenção destruidora. Este momento não é apenas mais um vídeo, é um convite para entrar num refúgio antigo, onde a palavra de Deus ainda age com o mesmo poder de quando foi escrita. Hoje vamos caminhar juntos pelo salmo que muitos chamam de escudo invisível, aquele que confronta o inimigo sem barulho, que desfaz laços ocultos sem alarde, que devolve a paz à alma sitiada. O Senhor ouve o suspiro que você nem consegue transformar em palavra. Pare por um instante, respire fundo, coloque a mão sobre o peito e sinta que há alguém maior do que qualquer força que tenta te derrubar. Ele já está aqui, mais perto do que o ar que você respira. Quando o inimigo trama no escuro, Deus vê tudo à luz do seu olhar eterno. Quando alguém lança palavras amaldiçoadas contra você, o Senhor as transforma em vento que passa sem tocar o seu espírito. Você já se perguntou por que algumas batalhas parecem não ter rosto? Porque o inimigo da nossa alma não precisa aparecer para atacar. Ele usa o silêncio, a dúvida, o medo que cresce devagar como sombra ao entardecer. Mas ouça esta verdade que atravessa a noite mais longa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei receio? Quando os maldosos se aproximam para devorar minha carne, são eles que tropeçam e caem. Sim, tropeçam e caem, não por sua força, mas porque existe um escudo que os precede. Um escudo que não é de ferro, mas de misericórdia e justiça divina. Você não precisa gritar para ser ouvido no céu. Um sussurro com fé chega mais rápido ao trono do que 1000 palavras vazias. Agora feche os olhos por um segundo. Imagine as setas lançadas contra você. Veja-as sendo desviadas, antes mesmo de chegar perto. Imagine correntes que tentaram te prender, sendo quebradas como palha seca ao fogo. Isso não é fantasia. É a realidade espiritual que o Salmo revela quando o coração se curva em confiança. Deus não dorme. Enquanto você luta para entender o que está acontecendo, Ele já está agindo. Às vezes Ele permite que o inimigo se aproxima para mostrar que nenhum plano humano ou espiritual pode prevalecer contra quem Ele protege. O inimigo pode armar ciladas, pode sussurrar mentiras, pode tentar amarrar seu futuro com palavras ocultas, mas o Senhor levanta seus olhos e diz: chega. Você está cansado de lutar sozinho. Eu sei. Muitos que ouvem estas palavras agora carregam o mesmo cansaço. A boa notícia é que você não precisa mais lutar com suas próprias mãos. Entregue esta batalha, coloque nas mãos daquele que nunca perdeu uma. Deixe que ele contenda com quem contende com você. Deixe que ele peleje contra quem peleja contra a sua alma. Neste exato momento, o Espírito Santo está movendo algo dentro de você. Uma fé que estava adormecida começa a despertar. Um consolo que parecia impossível
começa a chegar como orvalho na madrugada. Porque o Deus que ouviu Davi no deserto, que livrou Daniel da cova, que guardou os 3 jovens na fornalha, está ouvindo você agora. Respire de novo. Sinta o ar entrando nos pulmões como sinal de vida nova. O inimigo pode ter gritado, mas o Senhor sussurra a paz. O inimigo pode ter tramado, mas o Senhor já decretou vitória. O feitiço silencioso pode ter sido lançado, mas a palavra eterna o desfaz com um simples ato de fé. Você não está indefeso, você está coberto, não por armadura visível, mas por asas que ninguém vê, mas que ninguém consegue atravessar. O Altíssimo está perto do quebrantado de coração e salva os de espírito oprimido. Hoje, neste lugar sagrado de escuta, declare em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu me escondo em Ti. Livra-me dos meus inimigos, visíveis e invisíveis. Quebra todo laço, todo jugo, toda palavra lançada contra mim. Ele está ouvindo, Ele está agindo, e quando Ele age, o silêncio do inimigo se torna o mais alto testemunho da sua vitória. Continue comigo. A jornada mal começou. A restauração está a caminho. Você já sentiu o coração apertado, como se uma mão invisível o apertasse devagar? Não há grito, não há batalha aberta, mas o peso está lá, crescendo no silêncio da madrugada, quando todos dormem e só você acorda com o peito pesado. É o momento em que o inimigo mais gosta de trabalhar, porque ninguém vê, ninguém escuta, e a alma parece desamparada. Davi conheceu esse aperto. Ele escreveu sobre ele, com lágrimas que ainda molham as páginas do Salmo 27. Ele não estava apenas fugindo de Saul com a espada na mão. Havia algo mais profundo, mais sutil, uma perseguição que ia além da carne, que entrava nos pensamentos, que roubava o sono, que fazia o homem ungido questionar se Deus ainda o via. E mesmo assim, no meio do cerco, ele declarou uma verdade que o inimigo odeia ouvir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não há treva que resista quando ele decide iluminar. O inimigo pode lançar sombras, pode espalhar mentiras que parecem verdade, pode usar pessoas próximas para ferir com palavras que ninguém mais percebe. Mas ele não tem poder sobre a luz que vem de Deus. Essa luz não é fraca, não pisca, não depende de como você se sente. Ela simplesmente é. E quando Davi diz, de quem terei medo? Ele não está falando de bravata. Ele está falando de rendição. Porque quem tem o Senhor como fortaleza, não precisa fingir coragem. A coragem nasce do lugar onde o medo já foi entregue. Você já tentou lutar contra o que não vê. Já tentou explicar, justificar, se defender de acusações que nem foram ditas em voz alta. E quanto mais você lutava, mais cansado ficava. Saiba que essa é a estratégia mais antiga do adversário. Fazer você gastar força onde não há inimigo visível, para que quando o cansaço chegar, você ache que Deus se esqueceu. Ele está mais perto no silêncio do que em muitos barulhos religiosos. Ele está mais presente na sua noite escura do que em qualquer culto cheio de luzes. Enquanto você se pergunta por que as coisas não melhoram, ele já está trabalhando nos bastidores do espírito. Ele já está desfazendo laços que foram feitos contra você. Ele já está quebrando palavras que foram sopradas com maldade. Ele já está enviando anjos para guerrear onde você não consegue chegar. Pare um instante. Coloque a mão aberta, palma para cima, como quem entrega algo precioso. Entregue agora esse peso que você carrega há dias, meses, talvez anos.
Entregue a preocupação com o que os outros pensam. Entregue o medo de que algo ruim está para acontecer. Entregue as lembranças que voltam para acusar. Entregue até mesmo a raiva que você sente de não conseguir se livrar disso sozinho. Coloque tudo na mão daquele que disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não precisa entender tudo para ser livre. Você só precisa confiar que aquele que conhece o seu nome também conhece o nome de cada inimigo que se levanta contra você. E ele não apenas conhece, ele julga, ele decide, ele age. O Salmo não diz que o inimigo vai fugir porque você é forte. Diz que ele tropeça e cai, porque o Senhor levanta a muralha ao redor de quem nele se refugia. Sinta isso agora. Há um lugar seguro que o inimigo não alcança. Não é um lugar físico. É o lugar onde você diz: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Essas palavras não são poesia antiga. São armas vivas. São decretos que atravessam o véu e chegam ao trono. Enquanto você ouve estas palavras, algo está acontecendo no invisível. Correntes estão se soltando. Portas que foram fechadas com maldição estão sendo abertas com misericórdia. O que foi lançado para te prender está sendo anulado pelo sangue do Cordeiro. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Respire fundo outra vez. Deixe o ar entrar como sinal de que a vida ainda pulsa em você. O inimigo pode ter gritado vitória antes da hora, mas o Senhor guarda a última palavra. E a última palavra dele sobre você é vida, é paz, é restauração. Você não está sozinho nessa caminhada. Continue comigo. O que vem agora é ainda mais profundo. O encontro com aquele que não apenas protege, mas restaura. O Deus que não só afasta o mal, mas enche o vazio deixado por ele com a sua presença doce e poderosa. Feche os olhos por um momento. Diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. E deixe que Ele responda com paz que excede todo o entendimento. Você já chegou ao ponto em que não sabe mais como pedir ajuda. As palavras se perdem antes de chegar à boca. O choro vem seco, sem lágrimas suficientes para lavar a dor. É aí que o inimigo acha que venceu. Ele acredita que o silêncio da sua alma é sinal de derrota. Mas o silêncio onde você está agora não é vazio, é sagrado. É o lugar onde Deus mais gosta de entrar. Davi não escreveu o Salmo 27 em um dia de glória. Ele o escreveu quando o coração estava apertado como corda prestes a romper. Quando os inimigos pareciam mais fortes, mais numerosos, mais próximos. Quando a própria vida parecia pendurada por um fio. E mesmo assim, ele olhou para o alto e disse algo que muda tudo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Pare, respire essas palavras como quem bebe água depois de longo deserto. Uma coisa, não 10, não uma lista de desejos, uma só: morar na presença dele. Contemplar sua formosura. Não pedir primeiro livramento. Não pedir primeiro vitória sobre os inimigos. Não pedir primeiro quebra de feitiços ou portas abertas. Pedir a presença. Porque quem entra na presença do Senhor, descobre que o resto vem por acréscimo. O inimigo perde força quando você deixa de olhar para ele e começa a olhar para aquele que é infinitamente maior. Agora, imagine isso.
Você está no meio do vale. As sombras crescem. As vozes sussurram derrota. Mas bem ali, no centro da sua alma, há uma porta pequena que ninguém vê. Uma porta que o inimigo não consegue trancar, porque ela não abre com chave humana. Ela abre com um simples desejo do coração. Senhor, quero estar contigo. Quero te ver. Quero te conhecer mais do que quero entender minha dor. E quando essa porta se abre, algo extraordinário acontece. O vale não desaparece. Os inimigos não somem de repente. Mas você muda de lugar. Você entra no esconderijo dele. O Salmo diz que no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No esconderijo do seu tabernáculo, me ocultará. Sobre uma rocha me elevará. Pense nisso. Pavilhão é tenda real. Tabernáculo é lugar santo. Rocha é o lugar mais alto, onde o inimigo não alcança. Deus não promete que você não vai passar pelo vale. Ele promete que dentro do vale você será escondido. Que enquanto os olhos carnais veem cerco, os olhos da fé veem abrigo. Que enquanto o inimigo trama, o Senhor levanta muralhas de glória ao seu redor. Você já sentiu um momento em que, mesmo chorando, uma paz inexplicável tocou seu peito? Foi ele. Já sentiu um calor suave no meio da frieza da noite? Foi ele. Já ouviu um sussurro dentro do espírito que disse: eu estou contigo, não temas? Foi ele. Esses momentos não são coincidências. São visitas do Rei, que vem ao seu próprio esconderijo para encontrar você. E quando ele vem, o feitiço perde o poder. A palavra maldita se desfaz como fumaça. O olhar de inveja se torna cego diante da luz que emana dele. Feche os olhos agora, não para escapar da realidade, mas para entrar nela de outra forma. Imagine-se entrando nessa tenda. O ar é diferente ali, mais leve, mais puro. Há um trono no centro, mas não é distante, é próximo. E sentado ali está alguém que olha para você com olhos que nunca condenam, só restauram. Ele não pergunta por que você demorou tanto. Ele só estende a mão e diz: vem, fica aqui, contempla, medita, descansa. Enquanto você permanece nesse lugar secreto, o inimigo continua lá fora. Ele grita, ele ameaça, ele tenta te puxar de volta para o medo. Mas a voz dele não entra, porque dentro do pavilhão só se ouve o som da adoração, o som da paz, o som do pai falando ao filho. E você começa a entender. A batalha não é sua para vencer com esforço. A batalha é dele para ganhar com presença. Diga agora, em voz baixa, ou apenas no pensamento: Senhor, a única coisa que eu quero é morar contigo. Esconde-me no teu pavilhão. Oculta-me no teu tabernáculo. Eleva-me sobre a rocha. Eu entrego os inimigos. Entrego as palavras lançadas contra mim. Entrego o medo que eles plantaram. Eu só quero te ver. Só quero te adorar. E o milagre acontece. Não porque você lutou mais forte, mas porque você escolheu o melhor lugar, a presença dele. O inimigo tropeça porque não entende isso. Ele acha que vitória é barulho, é confronto direto, é poder visível. Mas o poder verdadeiro é silencioso. É o poder de quem se esconde em Deus, e deixa que Ele faça o resto. E Ele faz, com perfeição, com justiça, com amor que nunca falha. Você está sendo restaurado agora. Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Agora. Porque onde o Senhor está, há plenitude de alegria. E onde Ele esconde, há segurança eterna. Continue comigo. O que vem depois é o louvor que nasce da vitória já conquistada. O louvor que o inimigo mais teme, porque ele sabe que quando o filho começa a cantar no esconderijo,
A batalha já terminou. Agora você está aqui, no lugar onde o clamor se transforma em canto, onde a vulnerabilidade se torna confiança, onde o esconderijo secreto se abre em louvor que ninguém pode silenciar. O inimigo esperava que você se calasse, que o peso o fizesse desistir, que o silêncio da alma fosse o fim da história. Mas o Senhor tem outro plano. Ele transforma o gemido em hino. Ele pega o que foi quebrado e faz dele altar. Davi terminou o Salmo 27, não com mais pedidos, não com mais explicações. Ele terminou com uma declaração que ecoa até hoje como trovão manso. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortalece o teu coração. Espera no Senhor. Repita isso devagar. Espera no Senhor. Não é espera passiva. Não é cruzar os braços e deixar o tempo passar. É espera ativa. É esperar olhando para Ele. É esperar sabendo que Ele já está agindo, mesmo quando nada parece mudar. Enquanto você esperava, Ele estava trabalhando. Enquanto você chorava, Ele estava juntando cada lágrima em um vaso precioso. Enquanto você se sentia cercado, Ele estava preparando a mesa diante dos seus adversários. Sim, diante deles. Não depois que eles saírem. Não quando tudo ficar calmo. Bem no meio do cerco. A mesa está posta. O óleo da unção escorre sobre a sua cabeça. O cálice transborda. E o inimigo assiste, impotente, porque não pode tocar no banquete que o rei preparou para o seu filho. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais se defender. Não precisa mais explicar por que as coisas aconteceram. O Senhor é o teu defensor. Ele é o teu advogado. Ele é o que contende com quem contende contigo. E quando ele fala, o silêncio cai sobre os lábios que tentaram te amaldiçoar. Quando ele decreta, as palavras lançadas no oculto perdem força e se desfazem como cinza ao vento. Levante o rosto agora, mesmo que seja só no espírito. Mesmo que os olhos estejam inchados de tanto chorar. Levante o rosto, porque o Senhor está olhando para você. E o olhar dele não traz julgamento, traz restauração. Traz a certeza de que você é amado além do que qualquer palavra consegue dizer. Ele te vê. Não como o mundo te vê. Não como os inimigos te pintam. Ele te vê como filho, como escolhida, como guardada, como preciosa. E porque ele te vê assim, o louvor começa a nascer. Não um louvor forçado, não um louvor que finge que a dor não existiu. Um louvor que reconhece a dor e ainda assim escolhe adorar. Porque maior é o que está em você. Maior é o que te protege. Maior é o que te esconde. Maior é o que já venceu por você na cruz e continua vencendo todos os dias na sua vida. Cante agora, mesmo que seja só no coração, mesmo que seja um sussurro rouco. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és fiel. Senhor, eu te louvo porque Tu és o meu refúgio, porque Tu és a minha fortaleza, porque em Ti eu encontro paz no meio da batalha. Porque Tu desvias as setas antes que elas cheguem. Porque Tu quebras os laços antes que eles me prendam. Porque Tu transformas maldição em bênção. Porque Tu fazes o inimigo tropeçar onde planejou me derrubar. Esse louvor não é barulho, é poder, é declaração, é testemunho vivo de que o Deus que guardou Davi no deserto guarda você hoje. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões livra você de toda a armadilha oculta. O Deus que protegeu os jovens na fornalha protege o seu espírito de todo fogo estranho. E Ele não faz isso porque você merece. Ele faz porque Ele é amor, porque Ele prometeu, porque a sua palavra não volta vazia. Feche os olhos mais uma vez. Sinta a presença dele ao seu redor como um manto quente em noite fria. Sinta o peso saindo dos ombros.
Sinta o coração se alargando. Sinta a alegria que vem depois do pranto. Não é a alegria de quem nunca sofreu. É a alegria de quem sofreu e descobriu que o Senhor nunca abandonou. Você venceu. Não porque lutou mais forte. Venceu porque se escondeu no mais forte. Venceu porque escolheu a presença acima da batalha. Venceu porque esperou no Senhor, e Ele não falhou. Agora respire fundo. Deixe essa vitória entrar em cada célula do seu ser. Deixe essa paz encher cada canto escuro da alma. Deixe o louvor continuar ecoando dentro de você, mesmo depois que o vídeo acabar. Porque o que começou como clamor, termina como testemunho. O que começou como medo, termina como fé. O que começou como cerco, termina como celebração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Dele não terei medo, nunca mais. Ele enxuga cada lágrima, antes mesmo que ela caia. Ele guarda cada passo que você der. Ele sustenta cada promessa que fez sobre a sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, está seguro, está coberto, está restaurado, está livre. Se estas palavras tocaram o seu coração, se você sentiu o mover do Espírito enquanto ouvia, curta este vídeo como sinal de que a vitória chegou até você. Comente abaixo um versículo que tem sustentado a sua fé nesses dias. E se inscreva no canal, O Poderoso Salmo, para receber mais desses encontros com a palavra que cura, que protege e que restaura. O Senhor esteja contigo, hoje, amanhã, sempre. Amém.